Vamos entrar aqui. O meu reino não é deste mundo. Vamos. Capítulo 2. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus. Essa frase aqui, tornou a entrar Pilatos no palácio, é algo que tem uma profundidade. Olha para mim. Vai, passa. Então, por que isso ocorreu? Por conta do seguinte, ele voltou, já havia ocorrido uma reunião, já havia se estabelecido um contexto. Judas Iscariotes, Jesus havia ido para a Páscoa em Jerusalém, e Judas Iscariotes foi junto ao Sinédrio vender Jesus por 30 moedas. Mas vender em que sentido? Ele queria pura e simplesmente vender Jesus? Não. Judas Iscariotes, vendo a oportunidade, ele foi até o Sinédrio para que ele apresentasse a proposta de Jesus, que ele imaginava Jesus um ser um pouco dúbio, e Jesus teria que ser colocado em dificuldades, para que ele mostrasse, segundo a percepção de Judas, para que ele mostrasse a grandeza dele. E o que o Sinédrio viu? O Sinédrio viu que havia um homem interessado, e o Sinédrio propôs: nós vamos então fazer com que você assine um documento e você vai assumir o governo. Quando Jesus estiver pronto, nós vamos prendê-lo. Quando nós agora tirarmos a ele da prisão, ele vai dominar. E eles deram esse documento para que Judas assinasse, e era assim: Jesus é o rei dos judeus? Sim, tudo ele pusesse sim. Jesus estava querendo fazer a separação ou a libertação junto aos romanos? Sim. Então ele só colocou sim. Jesus é um homem, portanto, que queria retirar os romanos desse contexto junto aos judeus. Então tudo foi colocado para que eles tivessem um documento. E aí Judas escreveu esse documento. Quando, ao anoitecer, diante deste documento, eles, os guardas do Sinédrio, foram com Judas. Jesus estava agora no horto, orando, como João, Pedro e Tiago, e aí eles buscam Jesus. Houve uma tentativa de rebelião por parte de Pedro, eles dormiram, mas o que vai acontecer é que Jesus é levado agora ao pequeno Sinédrio, na casa de Caifás. O que é o pequeno Sinédrio? O pequeno Sinédrio são 23 membros do Sinédrio, que seriam 72 membros, sendo um sumo sacerdote, e eles agora iriam avaliar a Jesus. E começaram a colocar estas proposições que Judas havia colocado e mais outras, que ele havia dito, uma certa pessoa disse ali, que ele havia dito que destruiria o templo e em 3 dias sozinho ele reergueria, que ele tinha uma forma própria de aceitar a lei judaica, era uma percepção pessoal. Então, mediante isto, eles avaliaram que Jesus estava em curso, em erros. Nicodemos quis redarguir que não era propício o pequeno Sinédrio, não era propício a reunião noturna, mas nada disso foi colocado. Por que eles vão levar agora até Pilatos? Isso aqui é importante que a gente compreenda. Estava dividido após a morte de Herodes o Grande em 3 reinos. Olhe bem, então tetrarquias eram 3 reinos que ficaram com cada um ficou com 4 partes. O primeiro filho, Herodes Antipas, ficou com essa parte. O outro filho, Herodes Filipe, ficou com esta parte superior. O Herodes Antipas ficou com a parte que ficava a Galileia. E o outro filho, Arquelau, ficou com a Judéia e a Samaria. Só que havia ocorrido um problema. Arquelau, no ano 6 da nossa era, ele cometeu não apenas desatinos, ele promoveu muitas mortes. Ocorrendo muitas mortes, ele foi destituído do poder e entrou no lugar dele um procurador romano. E na época de Jesus, o procurador romano era Pôncio Pilatos. Eles perderam o direito sobre a vida das pessoas. Por conta de Arquelau ter promovido muitas mortes, foi um
tetrarca sanguinário, e a partir daí, Jesus é levado então a quê? É levado a Pilatos, mas por sugestão de Públio Lentulus. Públio Lentulus coloca Públio Lentulus, senador romano, que estava em moradia, em visita temporária à Galileia, ou à Palestina. Ele era o homem mais importante em termos políticos de Roma em relação à Palestina. E ele sugeriu na reunião a Pilatos que eles enviassem agora Jesus a Herodes Antipas, que era o que era responsável pela Galileia. E o que faz Herodes Antipas? Faz uma ironia com Jesus, coroa ele com a coroa de espinhos, dá a ele uma túnica real e dá a ele uma cana para que ele ali estivesse de forma a detratarem, a humilharem, a levarem ele a uma situação de muito revés, de muita contrariedade. Então, eles devolvem Jesus até Pilatos. Então, Pilatos, diante de Jesus, o que vai perguntar? Ele estava diante daquele documento. Tu és o rei dos judeus? Então, olha o que ele está perguntando. Você é o rei dos judeus, portanto, é isso que estão incriminando a você. Essa é a principal incriminação. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, veja bem, ele está dizendo que o reino dele não é deste mundo. O que ele está querendo nos colocar? Qual é a proposição que Jesus nos coloca? Ele está dizendo o que com isso daqui? A pergunta é muito clara para que Jesus respondesse. E Jesus está colocando a seguinte situação: o reino da terra são dos mais ardilosos, dos mais astutos, dos que barganham politicamente. Como é que Herodes, como é que Filipe, como é que eles agora adquiriram poder diante de Roma? Com ardis políticos. Herodes e os filhos deles eram de família judaica que prestavam serviço para Roma. Para isso eles tinham que barganhar, para isso eles tinham que ter estratégias de ação. Então, o reino da terra até aquele momento era dos mais ardilosos, era dos mais vaidosos, eram das pessoas prepotentes, das pessoas arrogantes, das pessoas que se achavam acima do bem e do mal, daqueles guerreiros, daqueles belicosos. Como é que os generais romanos se tornam imperadores? Por matarem, por esfolarem, por levarem agora a muitas comunidades o sangue, a dificuldade e o problema. Então, o que nós estamos relatando é que existe agora a lei dos mais fortes. O reino da terra, até a época de Jesus, é o reino das inferioridades e das exterioridades. Então, é nesse contexto que o reino de Deus não era deste mundo. O reino de Jesus não havia se estabelecido. Então nós vemos que eram os mais maldosos, eram os mais prepotentes e eram os mais egoístas. Então entendamos, ao longo do processo modificou-se isto? Muito pouco, porque as pessoas foram adquirindo o quê? As pessoas foram adquirindo débitos, foram contraindo perante o poder, má utilização, voltaram sem o poder, para retomarem o poder mais adiante, para verem se agora se utilizam de forma conveniente, de forma adequada. Então Jesus está se apresentando de uma forma que faz com que eles não compreendam. Então está embasbacado Pôncio Pilatos, está assustado, porque para ele a coisa mais importante da vida era ele ter aquele poder usufruir daquele poder. E se Jesus era um rei, se Jesus tinha um poder, que ele demonstrasse agora o seu poder. E Jesus está dizendo que para ele isso aqui não importa. Isso daqui por hora não era o mais importante, não era o que ele buscava, não era aquilo que ele colocava como algo significativo em sua vida. Então é nesse contexto que nós vamos ver que
Quando Jesus é crucificado, eles colocam isso daqui, os romanos, INRI, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, ironizando aquele povo. Então os romanos estavam ironizando aos judeus. Então eles estavam colocando isto para que eles se situassem. Pilatos lava as mãos e diz: o problema não é meu, é entre vocês. Vocês agora escolheram que Barrabás fosse solto, muito bem. Então ele coloca nesse contexto, na cruz de Jesus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Esse era o sentido que ele está ali colocando. Esta é a proposição que ele faz. Olha bem o que Jesus continua respondendo: por agora o meu reino não é daqui. Por agora o meu reino não é daqui. Diz então Pilatos: logo tu és rei. Se o seu reino não é daqui, então você é o rei. Olha bem o que Jesus está respondendo. Ele não disse que não é rei, ele disse que por agora não era desse local. O reino dele ainda não era da terra. Então respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus está dizendo que nós vamos estabelecer este reino em algum momento, em alguma oportunidade, este reino estará conosco. Não era naquele momento junto a Pôncio Pilatos, não era naquele momento junto àquele povo judeu, mas é importante que a gente compreenda: estamos adentrando a este reino, estamos começando ao alvorecer deste novo reino. Nós vamos sentir os primeiros elementos deste reino. Começará então o reino de Jesus quando nós começarmos a tratarmos como os irmãos que somos, com fraternidade, bondade e humildade. Então entendamos assim: como é que é, por exemplo, numa colônia como o Nosso Lar? Quem é que dirige? Aquele que tem liderança, aquele que tem competência, mas aquele que é o maior servidor de todos, aquele que não tem dias e horas para descanso. Nós vemos no livro Nosso Lar um governador que estava 114 anos no poder, e ele não tinha nenhum dia, nenhuma hora de descanso. Aos domingos ele ia agora aos salões de veneranda para ver como é que estava o problema junto àquelas comunidades. Ele não dormia, ele não descansava, ele não se alimentava, ele vivia para quê? Para fraternidade, porque ele havia entendido que o reino de Deus deveria ser estabelecido em Nosso Lar, um reino de amor, um reino onde as pessoas agora estivessem entre elas preocupadas, um em ajudar ao outro, um efetivamente em beneficiar ao irmão. Então olhemos bem em Nosso Lar, como é que nós estamos falando de Nosso Lar, para que a gente entenda o parâmetro que nós temos. Um mundo de regeneração será como uma colônia, aonde o mal não vai imperar, o egoísmo não vai preponderar, as pessoas apenas terão uma propriedade, não mais do que uma. Aquilo que eu adquiro pelo meu trabalho, eu vou poder ajudar quando eu quiser beneficiar um irmão, quando eu quiser agora me melhorar em termos de conhecimento, indo à pós-graduação, indo a locais, por exemplo, de outros planetas. Então eu tenho méritos, eu tenho agora bônus horas, eu tenho horas trabalhadas, eu posso agora beneficiar o meu irmão, ajudando, intercedendo por ele. Eu posso ajudar a mim mesmo, estudando, me aprofundando, para que aquilo seja um bem comum, para que todos estejam conscientes que ninguém vai humilhar a ninguém. Quando nós estivermos certos que o reino de Deus, o reino de amor vai imperar na terra, nós seremos irmãos, nós iremos nos preocupar efetivamente com o outro. Quando o outro não trabalhar, eu vou entender por quê, vou buscar compreender. Quando Aniceto chama uma moça que tinha poucas horas de trabalho e ela já estava 6 anos na colônia, ela é admoestada: por que você não trabalha? Você está pleiteando ajudar os seus familiares, mas você não tem méritos.
Você não tem bônus horas, você tem poucas, 400 horas, coisas ínfimas. Se nós trabalhamos um dia com 8 bônus horas, numa semana nós temos às vezes 72 bônus horas. Ela tinha 400 e poucos bônus horas, não havia trabalhado nada. Ela havia arrumado desculpas aqui e acolá. E ela foi admoestada, alertada para que ela entendesse: eu só posso interferir, interceder por alguém se eu tiver méritos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar, eu não posso ficar me lamuriando, eu não posso agora arrumar desculpas. Então é nesse contexto que nós vemos o reino de Deus, o reino de Jesus, está prestes a começar a surgir, a luzir na terra. Até então ele foi um comando das trevas, depois ele passou, com a vinda de Jesus, a um comando umbralino. É hora dele adentrar a um comando como se fosse uma colônia, um reino de amor, é um reino de paz, um reino de as pessoas se preocuparem umas com as outras. Então nós temos que ter esse sentido de humanidade, nós temos que ter essa noção que nós podemos ajudar o irmão e nós precisamos ficar constrangidos quando nós não fizermos aquilo que está em nosso dispor, em nossa disponibilidade. Então é nesse contexto que o Cristo veio nos dizer: o meu reino ainda não é deste mundo, mas nós estamos prestes no limiar deste novo mundo. Então nós precisamos nos capacitar para isso, nós precisamos nos melhorar para isso. Imaginemos que eu chegue agora a um mundo de gentilezas, a um mundo em que as pessoas agora ficarão contrariadas com elas, se elas não forem cordatas, se elas não forem gentis, se elas agora não se preocuparem umas com as outras de forma verdadeira, entrando no lado íntimo da pessoa, adentrando um relacionamento de profundidade, e não ficando em verniz social, superficial. Em algo superficial, como é que está? Está tudo bem? Eu não sei da alma do meu irmão, eu não sei do que se trata na sua intimidade, eu não quero agora saber porque eu não quero problemas. Então, eu não vou propiciar ao meu irmão ele entender que está diante de um outro que quer ajudá-lo. Então, nós temos que compreender que este é o momento aprazado, este é o momento para que nós entendamos o chamamento que nos é dado. Olhe bem, quando nos fala Chico Xavier, o que é um centro espírita? A dona Marlene Nobre, ela relata algumas experiências que os dirigentes espíritas iam até ao centro do Chico Xavier. E ele lá chegando, eles pediam orientação, o que fazer, como agora fazer um estatuto, como elaborar uma diretoria, quais seriam as atividades. E o Chico sempre diz: os alicerces, as paredes de um centro é o estudo. Então, as paredes é composta de estudo, de ensinamentos, mas a cobertura é composta e é feita pela caridade. Se um centro não tem caridade, não tem assistência social, não tem promoção humana, não tem preocupação com o mais doente, o mais enfermo, o mais problemático, é um centro sem alma, é um centro sem vida, é um centro que não se qualificou para servir a comunidade. Nós precisamos ilustrar, nós precisamos fazer com que a pessoa compreenda, mas nós precisamos fazer a nossa parte, dando a eles o exemplo, fazendo com que eles entendam que eu entendi o mecanismo da vida, e a partir desse entendimento eu vou realizar a minha parte. Eu não posso ficar com os braços cruzados, eu não posso imaginar que as coisas apenas pela teoria se modificam. Não se modificam, não se modificam. Mas lembremos-nos, esse tempo da gentileza que vai surgir. Olhe bem a sensibilidade de Chico Xavier, quando perguntado a ele: qual foi o momento em que você lembra-se com maior delicadeza do que você fez? Qual foi o momento em que você lembra da melhor grandeza que você realizou na sua vida? Olhe bem o que ele fala. Ele estava indo à cidade, estava prestes a buscar um ônibus, e o que vai ocorrer? Ele está prestes a agora subir no ônibus, quando uma criança chama ele: tio Chico, tio Chico.
E ele agora dispensa o ônibus e faz o quê? Dá um abraço na criança. E a criança se aproxima dele e diz a ele: tio, eu só queria dar um abraço no senhor. Veja bem, uma coisa parece simplória, mas é de um significado espiritual grandioso. Um homem que se preocupa com uma criança que veio dar um abraço e que se preocupa com a alma do outro. Não quer pura e simplesmente demonstrar isto ou aquilo. Então, enquanto nós não adentrarmos no tempo da gentileza, no tempo das preocupações espirituais, nós não vamos adentrar nesse reino de amor. Porque isso é um reino de amor. O reino do Cristo é um reino de amor. E ele precisa surgir na nossa alma, precisa surgir na nossa família, na nossa comunidade. Então, é desta forma que nós vamos entender. Começará o reino de Deus a ocorrer quando os seres humanos se sensibilizarem, quando os seres humanos se preocuparem com detalhes. Eu não posso agora humilhar, eu não posso admoestar, eu não posso falar coisas impropérios contra o outro e sentir que está tudo bem. Não está tudo bem, não está adequado. A gente precisa pacificar o nosso coração, pacificando ao do outro, fazendo com que ele acalme as suas buscas exteriores. Então, o reino do amor que o Cristo vai instaurar é no nosso coração. Não é exterior, mas quando nós instaurarmos no nosso interior, o exterior será desta mesma forma. Será um reino de paz. Imaginemos quando nós estivermos vivendo na terra, num mundo tranquilo, num mundo em que as pessoas não vão pensar no mal, onde as pessoas não vão agir no mal, aonde as pessoas não vão buscar agora enganar aos outros, aonde as pessoas não vão agora tripudiar sobre as outras, aonde as pessoas não vão se aproveitar das fragilidades do outro, seja de uma criança, seja de um esfaimado, seja de um doente, para se beneficiar, ou para se envolver em ações criminosas. Quando isto ocorrer, é que nós estaremos entendendo: eu preciso viver no tempo da consciência. Quando perguntado a Chico Xavier em que tempo ele vivia, eu vivo no tempo da consciência. A consciência é que vai determinar o que devemos ou não realizar. E a nossa consciência precisa ter elementos para que ela nos avalie e nos dê critérios. O amor, o bem, a simplicidade, a humildade, o altruísmo, a generosidade deverão ser buscas e conquistas de cada um. E que Deus nos ampare.